Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui é Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo. A apresentação: Iago Lopes de Faria. Acertando com a Rádio Futebol na Canela, 12:01 na capital do Pantanal, 1h01, horário de Brasília. Tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Tá no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo de cada dia. E, obviamente, nós vamos trazer as últimas do esporte sul-mato-grossense. Destaque para o sorteio da Copa LNF. O Juventude AG já conhece o seu adversário. Vamos trazer, obviamente, as últimas dos portais mais importantes do estado. Tudo da Copa do Brasil que teve ontem. Classificação do Vasco, classificação do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio. Nesta quinta-feira tem mais transmissão com o nosso time. Tem Corinthians e Internacional. O Vitória pega o Atlético Paranaense. É o Giro Esportivo no seu rádio nesta quinta-feira. Um grande abraço para você, onde você estiver. Um abraço do TLF, ao vivo, Rádio Futebol na Canela, que você ouve através do nosso site radiofutebolnacanela.blogspot.com.br. Também aplicativos de áudio Radiosnet, CX Rádio Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela na palma da sua mão, na Play Store do seu celular, no Rádios Online também. Estamos ao vivo, youtube.com/radiofnc, youtube.com/radiofnc. Você também ouve o nosso programa através dos nossos parceiros, através dos aplicativos de áudio da Rádio Princesa do Oeste, de Divinópolis para o mundo, a Rádio Princesa do Oeste conosco, nos aplicativos de áudio e no youtube.com/Rádio Princesa do Oeste, o nosso Giro Esportivo. Aplicativos de áudio da RWRMS, da Rádio APADV KDV São Bernardo do Campo, da Rádio Futebol Interior em Campinas, da Rádio CBR no Rio de Janeiro e da Rádio Edpira Esportiva em Piracicaba. O contato para você participar do programa com a gente é o WhatsApp de sempre, o WhatsApp do futebol, 679-8452-6096, 679-8452-6096, facebook.com/radiofnc, instagram.com/radiofnc, x.com/radiofnc, o antigo Twitter. Deixa eu começar o programa dando um salve para a galera do nosso Instagram, o nosso Carlinhos Brinquinho, a Catinha Schecker, o Neuri Carvalho, delegado da Federação, o Mr. Bastos, Saulo Bastos, lá da Sintonia Esportiva, o PC Freitas, ex-presidente da Comissão de Arbitragem, Júlio Marcos, o popular Brejinho, o Regis Gilson Pereira, Yuri Coutinho, Tiagas.bs, o Netos V7, M. Otávio D, Márcio Underline Oliveira, Jorge Carlos Roberto, galera ligada com a gente, seguindo aí a Rádio Futebol na Canela no nosso Instagram, mais de 600 mil pessoas visualizando os nossos conteúdos, a nossa programação no Instagram. Lá no Instagram, galera, tem disponível para você os nossos links, WhatsApp, site e também o canal de notícias da Rádio Futebol na Canela, que você fica sabendo em primeira mão da programação e as últimas do futebol sul-mato-grossense. Muito bem, 12:04 na capital do Pantanal, 13h04 no horário de Brasília. A gente começa sempre trazendo informações dos sites importantes, começando com quem atualizou os sites, tá, pessoal? No nosso site, radiofutebolnacanela.blogspot.com.br, tem os programas de ontem, o Giro Esportivo, o apito final e os gols do dia e os gols do futebol internacional, tá certo? No portal esportems.com.br do nosso querido Cláudio Severo, Ponta Porã e o Piratã se enfrentam neste sábado pela Copa Regional Sub-16 da Grande Dourados. É destaque do portal esportems.com.br. Portal RWRMS traz que o Operário deve manter a atual gestão da associação
em eleição durante o aniversário de 88 anos. Ontem a gente trouxe essa informação, né? Não deve ter oposição, o Nelson Antônio deverá ser reconduzido para mais 4 anos de mandato. Portal Dourados Esportivo do nosso querido Kleber Soares diz que a rodada do 7º Campeonato Guerreiros do Terrão tem goleadas, equilíbrio e reforça disputas por vaga na próxima fase. Portal douradosesportivo.com.br, o Dourados Esportivo, que é o portal mais completo do futebol amador em Dourados e na região. Portal Esporte Ágil, aqui da capital, Prefeitura realiza jogos abertos com participação de 67 equipes em 5 modalidades. Tá aí então um giro dos nossos sites esportivos no Mato Grosso do Sul. Agora vou para Dourados com o Galã Douradense, que chega com o Momento do Esporte. Campo Grande, acerte o seu aí comigo. 12:06 na capital do Pantanal, 13:06, horário de Brasília. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Roberto Xavier. Roberto Xavier. Momento do Esporte. Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Olá, TLF, amigos do Giro Esportivo, Rádio Futebol na Canela. O Palmeiras confirmou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na noite de ontem, mesmo após a derrota por 3-2 para o Fortaleza, pela volta das oitavas, em duelo disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. Flaco Lopes e Murilo fizeram para o Verdão, enquanto Miritello, um golaço. Rodriguinho e Lucas Emanuel anotaram para o Leão. A equipe paulista havia vencido o primeiro jogo no Nubank Park por 3-0 e garantiu a classificação com uma vantagem por 5-3 no placar agregado. Com este resultado, o Palmeiras avançou às quartas de final e aguarda seu adversário, que será definido em sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, na próxima terça-feira às 11, horário de Brasília, em sua sede no Rio de Janeiro. Além dos duelos na próxima fase, também serão sorteados os mandos de campo das partidas. Ontem também, com um jogador a mais, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2-0 no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e avançou às quartas. Na ida, o jogo havia terminado empatado em 0-0. Com o resultado, a Raposa segue viva na competição nacional e aguarda a definição do sorteio para saber seu próximo adversário. Por sua vez, a Chape dá adeus à Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. Ontem também tivemos o Fluminense sendo eliminado pelo Vasco 3-1. Placar de ida havia sido 0-0. O Grêmio bateu o Mirassol por 1-0 e o placar agregado ficou em 2-1 para os gaúchos. Também teremos Campeonato da Série B hoje, Operário do Paraná e São Bernardo, às 19h30, e às 21h30 tem Ceará e Ponte Preta. Campeonato Brasileiro Feminino, emoções às 21 horas para Botafogo e Fluminense. Matthias Gensler é o novo técnico do clube inglês Newcastle United. Ele será o substituto de Ed Howe. Gensler antes treinava o Al Ahly da Arábia Saudita e por lá conquistou 2 títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Ásia. Excelente quinta-feira a todos e que Deus nos abençoe. Momento do Esporte. Tem o apoio. Esporte e informação é no canal Cidade. Momento do Esporte. Oferecimento Tecnomotos, no coração de Dourados, Joaquim Teixeira Alves 1105. Tecnomotos, compra e vendas de motos usadas e seminovas. WhatsApp 67-996533657. Marmoraria Barros, mármores e granitos, Rua Natal 2687, Jardim Aidê, Dourados, Mato Grosso do Sul. WhatsApp 67-996844447.
Bazan Martelinho de Ouro, serviços de reparação automotiva. Rua General Osório 774, Jardim Itália, Dourados, Mato Grosso do Sul. Telefone 67 99895 5577. E Belo Sole, não espere a próxima conta te assustar. Faça a adesão e comece a economizar. 67 98111 0821. Bem-vindo ao canal RX Esportes, onde tudo acontece. Momento do esporte. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Obrigado ao Roberto Xavier. Momento do esporte. São 12 horas e 11 minutos na capital sul-mato-grossense, 13 e 11 horário de Brasília. Sorteado o adversário do Juventude AG na semifinal da Copa LNF. Será o Carlos Barbosa, time do Rio Grande do Sul, atual campeão da Copa Libertadores de futsal. Pedreira, né? Realmente deu azar no sorteio. Quer dizer, nessa fase não tem azar ou sorte. Chegam as melhores equipes e a equipe do Juventude AG vai ter um problemão aí pela frente. Enfrentar o atual campeão da Copa Libertadores de futsal, claro. Roberto Xavier, Lucas Nepomuceno vão trazer informações aí da Copa LNF, dentro do nosso giro esportivo. Em 1 minuto e meio, nós vamos começar a falar de Copa do Brasil. Afinal de contas, a noite de quarta-feira foi decisiva para vários clubes. Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. 3366-1696. 9905-0980. Rádio Princesa do Oeste. Princesa do Oeste. De Divinópolis para o mundo. Vitória Tintas. 2 lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. A emoção do futebol você curte aqui na RWR. Barbearia Velho Barreiros Rua Cogo, 1415, em frente à Escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora. Liga ou envie mensagem no número 19 995 90. Segurança e confiança que você merece. RPR Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648 e fale com a professora Rose. Rádio CBR, sempre em grande fase. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar o DDD 19 99695 3077. Web Rádio é de Pira Esportiva. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Tô de volta, 12h14 na capital do Pantanal, 1h14 horário de Brasília. O nosso Roberto Xavier já trouxe os resultados da Copa do Brasil, jogos que aconteceram ontem. E a gente vai começar a falar da noite de Copa do Brasil, ouvindo o técnico do Grêmio, Luiz Castro, com gol de Pavon, batendo falta. O Grêmio eliminou o Mirassol por 1-0. O gol do jogo já está disponível no nosso site, radiofutebolnacanela.blogspot.com.br. Vamos ouvir o que disse o comandante gremista após a vitória e classificação. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. As minhas primeiras palavras vão para os jogadores e para a torcida. A torcida apoiou de princípio a fim, mesmo nos momentos mais difíceis que nós tivemos, quando o adversário
como é normal numa Copa, arrisca tudo e nos obriga a ter o bloco mais baixo. Continua-nos a transmitir a energia suficiente para nós defendermos a nossa baliza e para não ter deixado de criar qualquer situação de golo ao adversário. Os números são claros, 3 oportunidades claras de golo para nós, 0 oportunidades para o adversário, chutes à baliza nossos e o adversário arrematou 0 vezes à nossa baliza. No cômputo dos 2 jogos acho que fomos melhores, tenho a certeza que fomos melhores no cômputo dos 2 jogos, não fechámos o jogo com 2-0, tivemos um penalti que na minha opinião ficou por marcar, não fechámos o jogo com 2-0 e fechando com 2-0 seria diferente, teríamos mais paz no jogo e mais tranquilidade para sair. O resultado ficou sempre muito perto, jogos acumulados. Lembro que houve uma semana que nós jogámos, o nosso adversário não jogou e nós jogámos, ainda por cima em altitude, tudo isso acumulado. Há jogadores que têm séries com descanso entre jogos 2 dias e estão a jogar de forma sucessiva, sabíamos que em determinado momento íamos pagar a fatura. Era por isso mesmo, era bom ter o resultado mais um pouquinho, com uma margem melhor, não tivemos, mas pronto, está passado aos quartos de final e as minhas palavras para a torcida e para os meus jogadores pela forma empenhada como estiveram e de braço dado conseguiram a qualificação para os quartos de final. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tá aí o Luiz Castro, né? Tava bastante pressionado porque o Grêmio foi eliminado pelo Bolívar, né? E o Grêmio conseguiu trazer o empate lá do Campos Maia, numa bobeira inacreditável da defensiva da equipe do Mirassol. Não tem nada com isso o Grêmio. Ontem num gol de falta, bela cobrança do Pavão por fora da barreira, até no canto do Walter. Pulou meio atrasado na minha opinião, mas a classificação é merecida e o Grêmio segue vivo. O Grêmio que ano passado caiu pro CSA de Alagoas, né? Incrivelmente caiu pro CSA, perdendo lá no Repelé, empatando em casa. O Grêmio volta às quartas de final da Copa do Brasil. É o segundo maior campeão, né? Atrás apenas do Cruzeiro. Por falar em Cruzeiro, por falar em Raposa, quem tá chegando para falar das coisas dos times mineiros, começando, obviamente, pelo Cruzeirão cabuloso, é o nosso companheiro Douglas Cleiton, que ontem esteve comigo e com todo o nosso time na vitória do Cruzeiro 2-0 para cima da Chapecoense. Já nós vamos ouvir os 2 treinadores. Eu queria só, antes do Douglas falar, deixar claro que a Chapecoense, ontem, os jogadores beiraram a deslealdade, a maldade na vitória contra o Cruzeiro. Jogadores que poderiam ter sido expulsos, né? Teve uma expulsão só, que foi do Max, mas poderia no mínimo ter 4 expulsões. Não seria nenhum exagero. Os jogadores foram para machucar mesmo. Tanto que no lance do gol, primeiro gol do Cruzeiro, do Matheus Henrique, o Matheus Henrique quebrou o nariz, teve o nariz quebrado, porque o Eduardo Doma foi tentar salvar. Aí eu acho que não houve maldade, houve inconsequência, naquele desespero de tentar salvar o gol. E aí ele chuta o rosto do jogador do Cruzeiro, o Matheus Henrique faz o gol e tem o nariz quebrado. É um absurdo a condescendência do Matheus Candançan ontem. Entradas criminosas que poderiam, todas elas, terem sido alertadas pelo VAR e vou tirar do Eduardo Dorra, tá? Que para mim deveria ter sido expulso pelo risco que ele causou ao adversário. As outras foram maldosas. Era pro VAR ter chamado e ter reavaliação, que acabou não acontecendo. Mas quem chega com as informações do cabuloso é Douglas Cleiton de Andrade. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Douglas Cleiton. Um abraço, Thiago, ouvintes do Giro Esportivo. Boa tarde. O Cruzeiro ganhou, o Cruzeirão cabuloso ganhou, passando aí as quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro que recebeu ontem no Mineirão a equipe da Chapecoense, venceu por 2-0, gols de Matheus Henrique no primeiro tempo e Caio Jorge de pênalti no segundo tempo. Cruzeiro que o Cruzeiro que foi para jogar futebol. A Chapecoense, primeiro tempo, veio na maldade, veio para quebrar jogadores. O árbitro do jogo, omisso, expulsou o Max Alves, mas mais 2 expulsões também poderiam
ter sido feitas. Ele foi omisso, dando cartões amarelos ao invés de cartões vermelhos. O Cruzeiro fez 1-0 com o Matheus Henrique dando sangue, literalmente, e depois, no segundo tempo, administrando, o Caio Jorge de pênalti ampliou e só não fez mais porque o Anderson, goleiro que já passou pelo Cruzeiro, salvou a equipe da Arena Condá. Cruzeiro que agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Domingo, 11 da manhã, Dia dos Pais, enfrenta o Mirassol no Mineirão. Aí o Campeonato Brasileiro, ingressos já vendidos para o sócio torcedor a partir de R$40. Lembrando que ontem também chegou o atacante João Costa, ele que se apresentou ao Cruzeiro momentos antes da partida contra a equipe da Chapecoense. E hoje desembarca o atacante Wesley em Belo Horizonte para se juntar ao Grupo Celeste. O Cruzeiro que já colocou ingressos à venda a partir de agora para o jogo contra o Flamengo. R$40 o ingresso, próxima quarta-feira, 9h30 da noite, aí a Libertadores da América. É informações do Cabuloso, que venceu, embolsou R$4 milhões, está na próxima fase da Copa do Brasil, está entre os 8, mais uma vez, uma frase curiosa do Matheus Henrique, Thiago, que perguntado, né, pelo nariz quebrado, ele falou, deixa assim, vamos ver se a patroa gosta. Que coisa, hein? Será que a sua patroa gostaria de te ver com o nariz quebrado, Thiago? Falando agora sério, o Matheus Henrique vai ser avaliado hoje, poderá atuar com uma proteção, porque o nariz dele, de fato, sofreu uma fratura, está quebrado realmente, e vai ter que jogar com uma proteção contra o Mirassol, se assim Arthur Jorge quiser colocá-lo em campo. Informações do Cruzeiro no Giro Esportivo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Obrigado, Douglas. Tá aí então as informações do Cruzeiro. Vamos ouvir o que disseram os dois treinadores, começando pelo técnico Arthur Jorge do Cruzeiro e depois o Rafael Lacerda da Chapecoense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. É para nós aquilo que, e boa noite a todos, desculpem, aquilo que para nós é importante é de facto a qualificação. Foi um jogo bem conseguido, bem seguro da nossa parte, um jogo onde tivemos uma dominância constante e ao longo de toda a partida. Claro que com mais ascendência na segunda metade, quando o adversário fica com menos um jogador, acabou por se notar mais, mas acho que durante os 90 minutos houve uma equipa a procurar ganhar, uma equipa que foi dominante e segura, satisfeito pelo comportamento, pela atitude dos jogadores, pelo desempenho e sobretudo pela qualificação, que era isso que nós queríamos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Mas assim, fazer uma avaliação do jogo, termos táticos, para vocês entenderem. Eu acho que a gente conseguiu marcar o Cruzeiro mais alto do que a gente conseguiu marcar em casa. A gente fez um ajuste de tirar o jogo interno deles na primeira fase de construção, a gente conseguiu. A gente conseguiu rodar bem os nossos médios, então o Cruzeiro praticamente não finalizou no primeiro tempo. Claro que teve algumas finalizações, mas achei muito controlado. Achei que a gente, quando teve a bola, a gente sabia o que fazer com ela. Conseguimos entrar em posse dentro do campo adversário, conseguimos trocar corredores, coisa que a gente não fez tanto no primeiro jogo. Numa grande jogada que a gente fez de construção para o lado esquerdo, a gente estourou no lado direito lá com o Tubarão e a gente teve uma chance de... Tá vendo? E a gente teve a chance de finalizar, de fazer o gol, e a gente optou pelo passe para trás, né? Se a gente cruza essa bola, tinha dois atletas nossos chegando, a gente teria a possibilidade de, quem sabe, abrir o placar. Então, a parte que a gente pensou do jogo no primeiro tempo deu certo, claro que muito pelo comprometimento dos atletas. A gente pede desculpa para o torcedor pela eliminação, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer que a gente enfrentou um gigante, a gente enfrentou um time com individualidades que eu não preciso citar, um time que quando troca parece que eles melhoram ainda, porque as opções deles são muito boas.
E a gente conseguiu, eu não vou nem dizer que a gente conseguiu segurar até os 45, porque eu não achei que o Cruzeiro, diferente do que aconteceu na Arena, o Cruzeiro não nos empurrou para trás. Então, no primeiro tempo, o Cruzeiro levemente melhor, mas eu achei equilibrado, muito controlado. A gente tomou gol aos 45 a partir de um erro nosso, a bola ia sair para o lateral, a gente cedeu o escanteio. Aí na sequência da batida, a gente controlou muito bem na bola parada hoje, a gente estancou o que aconteceu no primeiro jogo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Andradina. Telefone 67999866695. Rádio Princesa do Oeste. Princesa do Oeste. De Divinópolis para o mundo. TG Baterias, 24 horas de plantão. Na Avenida Guaicurus 3499. Telefone Zap 991553094. A emoção do futebol você curte aqui na RWR. Você que busca segurança e expertise na gestão de suas finanças, fique ligado. A BC Contábil está aqui para transformar a sua experiência contábil. 67 996 35 9448. BC Contábil, seu parceiro na gestão financeira. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Douglas Clayton. Legal, Thiago, voltando aqui agora para falar do Coelho. O Coelho que faz hoje o seu último treinamento no CT Lana Drummond antes da viagem para Ribeirão Preto, sábado, 6h30 da tarde, joga pela Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo. O Gustavo Barreto, que chegou do Japão, pediu uma semana para se adequar ao condicionamento físico. Ele que estava no futebol japonês e estava jogando. Pediu uma semana, mas se coloca à disposição para o jogo contra o Atlético na próxima terça-feira no Independência. O América, que foi alertado pela CBF, porque já tem 47 inscritos e só pode inscrever 50. A Série B só permite 50 jogadores. A situação do América já não é boa. Ainda, se tiver que contratar, só tem mais 3 janelas. Sábado, portanto, Coelho contra o Botafogo de Ribeirão Preto na luta. Faltam 13 jogos, segundo o Departamento de Estatística Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Faltam 13 jogos para o Coelho escapar da degola. Essas são as informações do América no Giro Esportivo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Só um minutinho aí. Douglas, 47 jogadores, 47, e não vira um time decente. Que loucura que é essa? Olha a gestão do América Mineiro. Pelo amor de Deus, onde nós estamos? 47, o time tá agonizando, desesperadamente lutando contra a degola, e não consegue formar um time e nem ter o banco decente. Não dá, né? Não dá. Não há quem aguente. Um elenco normal, tá? Você tem ali 30, estourando 33 jogadores, só que tem que ter gente da base. 47 jogadores, 4 times, e olha que o América só tem a Série B. Doideira, hein? Doideira. Para fechar o Boletim dos Mineiros, Douglas Clayton volta com as últimas do Galo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Douglas Clayton. Legal, Thiago, voltando agora para falar do Galo. O Galo que volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, sábado, 6h30 da tarde, enfrentando a equipe do Remo, lá em Belém do Pará, jogo que é futebol na Canela, Princesa do Oeste, e as parceiras vão dar o recado. O Atlético, que hoje realiza um treinamento aberto para a imprensa na cidade do Galo, e vai apresentar o jogador Thiago Borba,
Ele que veio do Oviedo da Espanha, até ficou no banco de reserva nos jogos contra o Juventude, mas ainda não estreou. Será apresentado hoje à imprensa e pode estar em campo contra o Remo em Belém do Pará. O Atlético, que joga contra o Remo na quarta-feira contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana e jogaria contra o Grêmio dia 15 pelo Campeonato Brasileiro na Arena MRV. Eu disse jogaria porque o jogo foi remarcado para o dia 16, 4 da tarde, domingo, 16 de agosto, Atlético e Grêmio, jogo remarcado pela CBF. O Atlético que está na luta aí pelo Fred, do Fenerbahçe da Turquia, e também por Kevin Castanho, do River Plate. Lembrando que o Galo, se quiser contratar e que esse contratado jogue na Sul-Americana contra o Bragantino, tem até amanhã para regularizar a situação desse reforço. É o prazo dado pela Conmebol para que esses atletas possam jogar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portanto, sábado, Remo e Atlético, direto de Belém do Pará, aqui na Rádio Futebol na Canela. Informações do Galo, no Giro Esportivo, Douglas Clayton. Boa tarde. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Aprenda inglês com Taylor Leão. Aulas de conversação, reforço educacional, leitura e escrita em inglês, britânico e americano, uso real de vocabulário, aulas intensivas para COP30, 91 984437179, English as we do. Futebol interior. Galeria dos Esportes, troféus, bolas, serigrafia, uniformes, mais de 40 anos de tradição, eu disse Galeria dos Esportes. Rádio CBR, sempre em grande fase. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contra o pessoal da Homer. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321-2617. Eu disse Homer, grandes campanhas eleitorais passam por lá. Web Rádio é de Pira Esportiva. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Tô de volta, são 12 horas e 33 minutos na capital do Pantanal, 13h33 horário de Brasília, Giro Esportivo dessa super quinta-feira, quarta foi ontem. Quinta-feira, dia de decisão. Hoje tem Corinthians e Internacional. Já vou trazer as últimas das duas equipes. Olha, agora vamos falar do Palmeiras, que ontem assustou todo mundo, hein? Que coisa. Gustavo Fernandes chega com as últimas do Verdão. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Gustavo Fernandes. Olá, Thiago Lopes de Farias, amigos, amigas, ligados e ligadas na Rádio Futebol na Canela e demais afiliadas. Eu sou Gustavo Fernandes, venho direto da Baixada Santista para trazer informações do Palmeiras, que jogou ontem pela Copa do Brasil em Cuiabá, na Arena Pantanal, e contra o Fortaleza, jogo de volta das oitavas de final, onde o Palmeiras perdeu, mas se classificou devido à vitória no jogo da ida no Allianz Parque no último final de semana pelo placar de 3-0. Palmeiras que fez um jogo ok, podemos dizer, né? Não foi um jogo a lá nível Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras que tomou um sustinho aos 33 minutos. O Fortaleza abriu o placar com um belo gol de Miritello já no meio do fim para o final do primeiro tempo. Logo depois o Palmeiras empatou o jogo, como sempre ele, Flaco Lopes, acabou empatando o jogo e uma baita assistência do Felipe Anderson, deixando 1-1 a partida.
mas no final do primeiro tempo, o Mailton recebeu com profundidade na direita, cruzou na área e o Rodriguinho recolocou o Fortaleza na frente, ficando assim 2-1 para o Leão do Pici. Mas aos 15 do segundo tempo, Murilo, de cabeça após escanteio cobrado por Andreas Pereira, conseguiu empatar o jogo e deixar 2-2. Já na reta final da partida, aos 42 do segundo tempo, o Lucas Emanuel fez o terceiro do Fortaleza, o terceiro do Leão, ficando assim 3-2 para o Fortaleza, mas não foi resultado suficiente para a equipe do Leão se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. A vaga fica com o Palmeiras, que agora aguarda um sorteio que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, às 11 horas da manhã, na sede da CBF, aonde o Palmeiras irá descobrir quem vai ser o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que, por enquanto, estão classificados, além do Palmeiras, a dupla mineira Cruzeiro e Atlético, o Grêmio, o Vasco da Gama, o seu rival paulista, o Santos, e ainda aguarda mais 2 vagas para as quartas de final. Lembrando que agora o Palmeiras volta a focar no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, domingo, 4 da tarde, o Verdão receberá o Internacional na sua casa no Nubank Park, no domingo às 4 da tarde. Depois focará na Libertadores. Afinal de contas, quarta-feira, no dia 12, terá o jogo de ida das oitavas de final da competição contra o Cerro Porteño do Paraguai. Logo depois, voltará o foco no Brasileirão, onde no sábado, 4h30 da tarde, jogará, no sábado dia 15, 4h30 da tarde, jogará contra o Fluminense no Maracanã. E aí depois o Palmeiras volta o foco na Libertadores no dia 19, onde terá o jogo da volta das oitavas de final contra o Cerro Porteño do Paraguai. Essa é a sequência do Verdão nos jogos da temporada. Lembrando que o foco do Palmeiras também é voltar à final da Conmebol Libertadores, visto que na última edição o Palmeiras foi finalista e acabou perdendo a final para o Flamengo. Na Copa do Brasil, o Palmeiras não chega a uma final, não chega à final da competição desde 2020, quando chegou na final da Copa do Brasil e acabou vencendo a final contra o Grêmio, após ter vencido ainda 1-0 e depois ter ganho no Allianz pelo placar de 2-0 e assim sendo campeão da Copa do Brasil. De lá para cá, o Verdão não conseguiu mais chegar na final da competição e por isso busca voltar a ser o campeão da competição. Gustavo Fernandes, da Baixada Santista, para o Giro Esportivo. É com você, meu caro Thiago Lopes de Faria. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Valeu, Guga. Obrigado, Guga. Valeu, grande Gustavo Fernandes, que ontem narrou a vitória do Cruzeiro 2-0 para cima da Chapecoense. Aliás, já está separado, tá? O corte do apito final, tanto no YouTube da Rádio Futebol na Canela, quanto no YouTube da Rádio Princesa do Oeste. Os treinadores falaram pós-jogo. Vamos começar ouvindo Paulo Autuori, técnico do Fortaleza, e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Importante sempre ganhar, principalmente com o jogo coletivo que nós fizemos nesses 180 minutos. Eu fiz questão de conversar com os jogadores e analisar. Para esse papo que o segundo tempo lá não foi bom, eu mostrei não com palavra, com fatos. Fatos. Se tivesse aqui, nós ia mostrar com fatos. Tivemos várias oportunidades, criamos algumas oportunidades, tivemos quase o mesmo número de finalizações. Eles no gol melhor. Pressionamos o tempo todo no segundo tempo em busca de diminuir o resultado e os gols eram evitáveis. Hoje nós fizemos 3 gols que eram necessários. O que nós precisamos é parar de sofrer gols. Gols que vamos trabalhar muito, no pouco tempo que se tem, para que possamos evitá-los, né? Mas a equipe teve, nesses 180 minutos, um comportamento coletivo que me agradou muito. Rádio Futebol na Canela.
Aqui tem opinião. Em primeiro lugar, agradecer o carinho dos nossos torcedores mesmo na derrota. Acho que não tive arte nem engenho para os mobilizar. Nós sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras. Eu sou o primeiro a dizer, seja onde for, seja contra quem for, joguem jogar, jogamos para ganhar. E hoje nós não entramos com a nossa máquina competitiva ligada. Demos muito espaço ao adversário, aqui e ali algo desconcentrados. Portanto, eu diria que a maior responsabilidade é minha. É verdade que tínhamos 3 objetivos para este jogo. O primeiro era ganhar, o segundo era rodar o elenco e o terceiro era ver com que nível de forma estão uns jogadores e outros. Portanto, também tem esse lado. Há jogadores que jogaram. Nós sabemos que temos neste momento o Fux lesionado, temos o Gomes lesionado, tem o nosso zagueiro, o Barbosa, também lesionado. Portanto, se vocês olharem para aquele lado esquerdo, tínhamos ali a equipa de sub-20 toda a jogar. Portanto, e não foi por isso. Acho que os miúdos se bateram bem, se entregaram, mas a responsabilidade também é minha. E como te disse, acho que dos 3 objetivos, o maior e que não foi cumprido era a vitória. Portanto, como te disse, o primeiro objetivo que eu tinha para este jogo era ganhar, segundo, rodar a equipa e terceiro, ver em que forma está cada um dos elementos que iniciaram, sendo que alguns dos jogadores que iniciaram são titulares da nossa equipa. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria, referência, primeiro emplacamento do seu veículo é com a Ofício Despachante. Telefone 679-9894-3810. Rádio Princesa do Oeste. Princesa do Oeste. De Divinópolis para o mundo. 11:07. Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. 99294-7028. Fale com Alessandro. A emoção do futebol você curte aqui na RWR. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Invictus Esporte, vestindo futebol sul-mato-grossense. Rádio APADV. APADV, uma parceria que deu certo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Vamos todos cantar de coração. Atos de mal é o meu perdão. O Vasco está classificado na Copa do Brasil no duelo mais difícil das oitavas de final, clássico com o rival Fluminense. O Vasco bateu 3-1 no Maracanã, uma supremacia impressionante. Jogou muito bem e, mais uma vez, tira o Fluminense. Ano passado tirou na semifinal, né, da Copa do Brasil nos pênaltis. Desta vez, no tempo normal, o Bremer foi muito bem. A coletividade vascaína tá uma festa só, hein? Ninguém segura Thiago Correia, tá impossível. E quem chega com as informações do clássico é Hugo Noronha. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Hugo Noronha. Boa tarde, TLF. Boa tarde, amigos. Chegando para mais um Boletim Carioca desta quinta-feira, para falarmos do jogo da volta entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. Lembrando que na ida, as duas equipes ficaram empatadas em 0-0 e ontem voltaram a campo no Maracanã, desta vez com o mando do Fluminense, para ver qual seria o melhor carioca a chegar na próxima fase da competição. Lembrando que Flamengo perdeu para o Vitória na outra fase anterior e o Botafogo também já tinha sido eliminado pela Chapecoense lá em Chapecó. O primeiro tempo foi equilibrado, o Fluminense com muita dificuldade de chegar ao ataque. E quando chegava nesse ataque, os atacantes
não tinham a capacidade de acertar o gol, como, por exemplo, o Canóbio, atacante uruguaio, com muita dificuldade nesse ramo. O Vasco saiu na frente aos 34 minutos com o atacante Brenner. Ele recebeu a bola na intermediária, girou, chutou com a perna canhota e acertou um belíssimo chute sem chance para o goleiro Fábio. E aí os dois times foram para o intervalo com o Vasco vencendo por 1-0. No segundo tempo, o técnico Luiz Ubeldia muda a equipe. Ele tira Savarino, ponta venezuelano, e coloca mais um homem de meio campo, o Nonato. E a mudança do técnico Zubeldia faz muito efeito. E o Fluminense começa a partir para cima do Vasco. O Vasco, com o técnico Pedro Emanuel, vem se mostrando uma equipe muito defensiva e organizada e sempre tentando sair em contra-ataques com a vantagem no placar. E pouco tempo depois, aos 12 minutos, mais uma vez o atacante Brenner, tão contestado, faz 2-0 e deixa o Vasco com a vaga praticamente encaminhada. O jogo segue com muita pressão da equipe tricolor, e cria oportunidades. O Zubeldia coloca Cano, Hulk e Ganso. O Hulk na vaga do John Kennedy tinha machucado e torceu o tornozelo, vai ficar um tempo fora. E o Hulk é o cara que dá assistência, cruza para a área e o Martinelli, num golpe de karatê, consegue diminuir o placar para o Fluminense. E aí a pressão aumenta, o Fluminense vai para cima, tenta até o último minuto, quando num contra-ataque muito veloz do Vasco, o Cuiabano cruza para a área e o Pumita, na linha do gol, praticamente empurra para o fundo da rede, decretando assim a classificação para a equipe Cruz Maltina do técnico Pedro Emanuel. Do outro lado, o técnico Zubeldia foi muito vaiado e a expectativa é que possamos ter mudanças no comando técnico do Fluminense. É claro que o Fluminense tem compromisso importante na semana que vem, vai enfrentar o Rivadavia na Libertadores da América, são 2 jogos, mas a pressão é muito grande e até o momento da gravação deste boletim, o Zubeldia está mantido como o técnico do tricolor das Laranjeiras. Agora, passando aqui, TLF, os próximos compromissos das duas equipes, tá? O derrotado, o Fluminense, já tem vida complicada. No próximo sábado vai até o estádio Newton Santos para encarar o Botafogo, que está completamente descansado e pronto para enfrentar o seu rival. Já o Vasco, classificado com 4 milhões na conta, viaja até Salvador no domingo para enfrentar o Bahia. É isso, TLF. Aqui foi o boletim do Giro Carioca para falar muito desse jogaço que tivemos ontem na classificação Cruz Maltina 3-1 diante do Fluminense. Volto com você. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Obrigado, Hugo Noronha. Tá aí, então. Vamos ficar atentos à situação do Zubeldia. É uma opinião, tá? Não é uma informação. Até porque o Hugo tá lá no Rio de Janeiro, vendo os bastidores da situação do Zubeldia. Eu acho que o Fluminense não vai trocar antes da Libertadores. Eu tenho essa impressão. Antes dos jogos com o Independente e Rivadavia, acho que não haverá troca, até porque você olha pro mercado, vai trazer quem? Vai trazer de volta o Renato? Então, não vejo nomes à disposição. O Crespo foi pro México, né? Não tem. Quem? O Tite vai fazer uma proposta pelo Tite. Então, nesse momento, eu não vejo o Fluminense trocando treinador. Vamos ouvir os técnicos, começando com o técnico derrotado, Luiz Ubeldia, do Fluminense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Coincido en que si la postura del equipo fue mala, el máximo responsable es el entrenador siempre. O porque no corrimos bien la cancha, o porque no teníamos los jugadores próximos para poder
realizar un fútbol equilibrado. Evidentemente quedó claro el primer tiempo. Uno a veces espera que el equipo también podés tener unos 15, 20 minutos malos, ¿no? Como tuvimos, pero por ahí te acomodás dentro del partido, empezás a tener más precisión, más confianza y demás, y revertís el andar de un juego, ¿no? En este caso no fue así. Todo el primer tiempo fue malo. Entendíamos que si todo había sido malo, si teníamos imprecisión, si perdíamos pelota y nos agarraban en transición también, teníamos que colocar un jugador más en la media, porque ya nos había pasado el partido anterior, que al presentar tres media contra 2 nuestros y un media atacante, uno espera mucho de que ese media atacante pueda desequilibrar, pueda generar espacio junto con el centro delantero, que el primer partido lo tuvimos 4 o 5 situaciones de gol. Entonces este partido no lo pudimos lograr y por eso apoyamos el medio con un media más, con Nonato, para poder tener un losango ahí y por supuesto empezar a tener un poquito más la tenencia, un poquito más el control. Arrancamos el segundo tiempo con 2 situaciones de gol y en la primera transición ellos convierten. Y después yo no coincido que hayamos puesto, no sé si se trata de velocidad jugadores, pero claro, también coincido con vos que hay que demostrarlo, ¿no? Y evidentemente para nosotros hoy era un objetivo claro, la Copa Brasil, y no lo pudimos cumplir y por supuesto, como digo siempre, el máximo responsable ante estas situaciones termina siendo el entrenador, cosa que es correcta. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Antes de mais, boa noite a todos. E não, o grande mérito desta alteração é deles, pela forma como receberam as ideias que nós trouxemos, aquilo que nós necessitávamos para melhorar a equipa, e só poderíamos melhorar a equipa melhorando o aspecto individual. O futebol é um jogo coletivo com desempenhos individuais, e deu aí 2 exemplos, eu posso lhe dar mais alguns. E eles percebendo que de facto zeramos tudo, começamos da estaca zero, apesar daquilo que tinha vindo a ser feito e muitas das coisas também bem feitas, mas tivemos que unir as pontas e todos perceberem que eram importantes. E hoje mais uma vez fizemos algumas alterações na equipa e todos estão preparados para jogar. Isso para mim é o que mais me satisfaz, e isso sem dúvida que é um mérito dos jogadores, pela forma como trabalham diariamente, como a forma como tentam aplicar tudo aquilo que nós preparamos para o jogo. E hoje eu até vou acrescentar um bocadinho mais. Acho que a primeira parte foi quase perfeita, da forma como nós encaramos o jogo defensivamente e ofensivamente. Acho que um dos grandes predicados que a equipa teve, principalmente na primeira parte, depois na segunda parte naturalmente o desgaste foi grande, temos tido uma sequência grande de jogos e a forma como queremos jogar leva a isto, mas hoje sem dúvida realçar o aspecto positivo que foi a forma como a equipa toda ela encarou naquilo que é o espírito que nós pretendemos para pôr na nossa forma de jogar, e sem dúvida os parabéns são todos para eles. Particularizou aí o Brenner por ter feito 2 golos, o Tchetché, mas temos muitos outros exemplos daquilo que são a subida de produção individual que ajuda a que a equipa seja mais forte, independentemente de começar de início ou de entrar, como aconteceu na segunda parte. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Olha, o Pedro Emanuel foi claro que começou do zero, né? Incrível essa declaração dele. Começou do zero, literalmente. Palavras do Pedro Emanuel. Quer dizer, ele não aproveitou nada do que vinha sendo feito pelo Renato Gaúcho. Ficou muito claro isso daí. O Vasco ontem fez um grande jogo, visivelmente o time está melhorando. Me parece que, óbvio, que o objetivo é não cair, né? Independentemente da Copa do Brasil. O Vasco não pode cair pela 5ª vez. E está sinalizando melhoria no trabalho, da forma de jogar, e pode ter tranquilidade nesse segundo turno. É óbvio que também chegar à Copa do Brasil e conquistar um título, o torcedor vascaíno está carente de títulos, tem que ser secundário, enquanto o time não estiver livre da ameaça de rebaixamento. Mas o Vasco tira mais uma vez o Fluminense e segue vivo na Copa do Brasil. Em 1 minuto e meio nós vamos falar dos 2 jogos desta quinta que fecham as 8ª de final da Copa do Brasil. Em 1 minutinho e meio.
Casarão Churrascaria Grill, Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica, aberto todos os dias. Futebol Interior. Para Autopeças Ipiranga, anos de tradição na Salgado Filho, 1871. Rádio CBR, sempre em grande fase. Colabore com a Rádio Futebol na Canela para manter 48 horas de futebol para você. Faça o Pix, qualquer valor. Rádio Futebol na Canela, @gmail.com. Rádio Futebol na Canela, 48 horas de futebol para você. Web Rádio é de Pira Esportiva. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Olha, hoje tem Corinthians Internacional, 7 da noite MS, 8 da noite Brasília. Segundo jogo de ida no Beira-Rio, deu Internacional, vitória por 2-0, 2 gols no segundo tempo de bola parada, né? Matheus Bahia e o Alan Patrick marcaram os gols. Memphis Depay, apesar de estar no Brasil, ainda não tem a sua situação resolvida e está fora do jogo, assim como o Zacarias Labiá, machucado, e Yuri Alberto também machucado. São os problemas do técnico Fernando Diniz, além do gramado ruim da Neoquímica Arena. Corinthians atual campeão, e para continuar vivo na briga pelo bicampeonato seguido, o 5º da história do clube na Copa do Brasil, vai precisar vencer por 3 gols de diferença. O Inter pode perder por 1 gol de diferença, que se classifica. Vitória por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Corinthians deverá ir a campo com Hugo Neneca, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, André, Breno Bidon, Garro, Caio César e Gui Negão. Existe uma possibilidade de Pedro Raul começar jogando, né? Vejamos se vai manter o Gui Negão ou não. Do lado do Internacional, o time deverá ser o mesmo que venceu no meio de semana, no final de semana, o Corinthians, e empatou com o Flamengo no jogo anterior. Matheus Cunha, 3 zagueiros, Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Maripan, Vitinho, Bruno Henrique, Vilagra, Matheus Bahia, Bernabé Carboneiro e Alan Patrick de falso 9. Este deverá ser o Internacional para o jogo desta noite. Arbitragem de Felipe Fernandes de Lima. Jogo com transmissão da Rádio Futebol na Canela, desde as 4 da tarde MS, 5 da tarde Brasília. Você já vai ficar com todo o pontapé inicial, uma super cobertura com as informações direto da Neoquímica Arena, e o nosso time entra no ar a partir das 6h30 da tarde MS, 7h30 da noite, horário de Brasília. Rádio Futebol na Canela, aplicativos de áudio e YouTube, Rádio APADV, KDV e RWRMS, de Pira Esportivo e Futebol Interior, aplicativos de áudio, na Rádio Princesa do Oeste, nos aplicativos de áudio e também no YouTube da Princesa do Oeste. O encontro marcado com o nosso time hoje, então, a partir das 6h30 MS, 7h30 Brasília. No outro jogo da rodada, o Vitória tem a mesma missão do Corinthians. Na última segunda-feira, o time perdeu do Atlético Paranaense por 2-0 e precisa vencer por 3 gols ou mais para avançar. Por 2 gols de diferença, placar que o Vitória eliminou o Flamengo, a disputa vai para os penais. O Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, Souza, Brites, Kaká, Luan Cândido e Lucas Ramon, Martínez, Gonçalves, Baralhas, René e Mateuzinho. Já o Atlético Paranaense deve ir a campo com Santos, Benavides, Aguirre, Dias, Gilberto, Jadson, Gustavo e Mendonça, Cruz, Leozinho e Viveiros. Jogo no mesmo horário, Rádio Futebol na Canela 2, nos aplicativos de áudio. Vai transmitir, a arbitragem é do Braulio da Silva Machado. Tá certo? São 12h59 na capital do Pantanal, 13h59 horário de Brasília. Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, se inscreva no canal da Rádio Futebol na Canela, da Princesa do Oeste. Desce o dedo no like, ativa o sininho das notificações, hypa, manda para toda a galera. A gente se encontra à noite na Copa do Brasil com Corinthians Internacional. Rádio Futebol na Canela, Rafael Cabral, Odair Martimiano, este que vos fala, e também Douglas Cleiton de Andrade. Valeu, valeu demais. Giro Esportivo volta amanhã, meio-dia, se Deus assim nos permitir, horário do MS, 1 da tarde, horário de Brasília. Valeu!